Olá, sejam todos bem-vindos ao 18º episódio do nosso podcast SPI, Ser uma Profissional de Impacto. Eu sou a Marina Duelib. E eu sou a Luciana Gasques e hoje estamos aqui com ela, Mais uma vez. mais uma vez, que é médica, cirurgiã vascular, e ela está compartilhando aqui a nossa história, a história dela. Para quem não ouviu o episódio anterior, eu sugiro que volte lá, que ela compartilha a jornada dela do momento em que ela se formou em medicina, a trajetória durante a faculdade de medicina, a veia empreendedora que ela sempre teve. Até o momento da residência, a chegada dela na cidade, o início da carreira do consultório, a aquisição do primeiro laser, do primeiro aparelho de ultrassom, e a gente parou no momento em que ela se tornou mãe, porque pra gente a maternidade é um divisor de águas nesse momento. Michele, é um prazer ter você aqui de novo, viu? Muito obrigada por compartilhar, por dividir tanto conhecimento com a gente na sua história. E eu acho interessante a gente começar agora falando da maternidade, porque a gente escuta muito o quanto que a maternidade prejudica a carreira da mulher, o quanto que a maternidade atrasa a vida da mulher, o quanto que é difícil. E para mim, e eu vejo que para você também, para Mari, a maternidade ela alavancou a carreira. Hoje eu sou uma médica melhor porque eu me tornei mãe. No momento em que eu me tornei mãe, a minha hora teve mais valor, porque a minha hora no consultório, o valor o custo dela é uma hora que eu tô longe dos meus filhos. E eu queria saber o que que a maternidade mudou na Michele, cirurgiã vascular do SAMU, lá do começo da carreira. Sim, no último episódio, então, a gente terminou, né, que eu ainda atendia convênios e aí eu me tornei mãe, né. E quando eu me tornei mãe, o meu tempo não era mais só meu, né. Eu não podia fazer o que eu quisesse com o meu tempo. O meu tempo, ele era dividido, né. O meu tempo era do meu filho. E foi exatamente isso. Eu tive que, não cabia mais procrastinar, não cabia mais, enrolar, vou fazer isso aqui, vou encaixar mais uma pessoa aqui, como eu sempre fiz, como eu sempre fiquei até tarde no consultório, porque agora eu tinha, né, eu era mãe. E isso foi, assim, muito importante pra mim, porque como você já falou, né, que você via que eu sempre tive medo e realmente você tem medo de mudar, né, a gente tem medo da mudança, e eu não tive medo de virar para os meus pacientes e falar: "Olha, eu não atendo mais convênio a partir de agora, porque eu sou mãe", sabe. Eu me senti totalmente compreendida, eu não precisava justificar isso, sabe, eu não precisava justificar, ele estava justificado por si só. Meu tempo era muito precioso. E eu não conseguia mais fazer aquele atendimento demorado, que eu fazia no plano de saúde, tá. Isso era uma característica minha, assim, eu não atendi nunca diferente o meu paciente do convênio da minha paciente particular, né. Sempre foi o mesmo tempo, a mesma atenção e, infelizmente, o convênio não remunera a gente para esse tempo de atendimento, né. Então eu tive que otimizar o meu tempo. E foi aí que eu realmente abandonei de vez. Eu já vinha diminuindo os atendimentos de convênio e eu parei o convênio, né, com medo, um pouco de medo de como será, o que será, né, será que vai migrar todo? Será que os meus pacientes vão continuar sendo meus? Será que os pacientes virão, né? E hoje eu posso falar que o meu consultório é 100% particular, então hoje a gente não atende convênios, mas e deu tudo certo, tá. Na verdade, eu acho que é interessante a gente colocar um adendo aqui, porque tem aqueles médicos que atendem convênio que querem permanecer no convênio e tudo bem. Mas o que eu acho interessante a gente pontuar o porquê dessa troca. Se você se sentia confortável entregando uma consulta em um determinado período de tempo, então, por exemplo, eu tenho amigas que são excelentes dermatologistas que entregam uma consulta de 15 minutos e se sentem confortáveis com isso, e eu nunca me senti confortável com isso. A minha consulta que me deixa confortável, que me deixa satisfeita é uma consulta de 1 hora, 1 hora e 30. E isso é inviável pelo convênio. Então, essa decisão de não dar mais o convênio para mim, eu vou ter que migrar para particular, ela foi movida por quê? Porque você sentia a necessidade de manter essa consulta com esse período mais prolongado e você não estava sendo remunerada
Isso, e porque eu também não tinha mais aquela demanda de tempo para ficar no consultório longos períodos, maternidade. pela maternidade. Então, assim, antes eu fazia essa consulta demorada, eu gastava esse tempo, mas eu chegava no meu consultório 7h30 da manhã e ia embora 9 horas da noite. Tinha ninguém esperando. Não tinha ninguém me esperando, entendeu? E tudo bem, e tudo bem. Então, assim, quando eu me vi num período reduzido, que era o que eu teria que fazer, eu tive que otimizar isso, tive que enxugar muita coisa da minha vida. E foi aí que realmente eu vi que era inviável. Eu precisava ter essa agenda enxugada de pacientes que me remunerassem de acordo com o que valia a minha hora ali naquele momento. Valorização maior da sua hora, né, porque teoricamente esse paciente que você estava atendendo com a mesma qualidade, mesmo tempo, você passou a colocar com o paciente particular e conseguindo. Sim, e assim, gente, tudo isso é uma construção, tá? Quando o médico faz uma migração de convênio para particular, a primeira coisa é que ele tem que construir uma autoestima, né? Ele tem que construir uma valorização do seu horário. Então, ele tem que se enxergar valendo isso, tá? Porque eu até citei um episódio, né? No início da nossa carreira, quando a gente voltou da residência, eu tive um encontro com a Lu, né? Um encontro casual, que foi jantar, porque um jantar de amigas. E ela me falou que não era para eu atender convênios. Tipo, não atende convênios. Começa sem convênio. E eu virei para ela e falei: "É impossível, né, é impossível um cirurgião não atender convênio, é impossível uma cirurgiã vascular não atender convênio, porque todo mundo atende convênio, então todos ao meu redor atendiam convênio, como que eu não ia atender convênio, né?". Então, assim, eu não enxergava que isso era possível, e ela enxergou. Então aí entra uma coisa interessante da gente refletir, que a maternidade, na verdade, ela te obrigou a enxergar o seu valor. O seu filho, você é tão valiosa para ele, você é tão importante para ele, que você precisa estar ao lado dele. Eu, de fora, vendo a qualidade da sua consulta, lá atrás, na hora que você chegou em Cuiabá, você fazia uma consulta de 1h30, que eu já te encaminhava meus pacientes, e eu via a sua consulta já valendo isso. Aí a hora que você falou assim: "Não, mas pra mim é impossível, não tem como, porque todo cirurgião atende". Mas eu não te nivelava como todo cirurgião. E se você já tivesse essa autoestima que quando você se tornou mãe, isso veio pra você, por isso que a maternidade ela é transformadora na carreira da mulher. Porque no momento que você se tornou mãe, você foi obrigada a enxergar isso: "Não, meu valor, eu valho muito". Sim, eu acho que é isso e uma construção de bons resultados, tá? Porque bons resultados te dá confiança. Então, assim, eu comecei a entender o que eu entregava. Até agora, até ali no início, eu achava que eu entregava, mas eu precisava ver, eu precisei colher esses resultados. Então, assim, depois de uma trajetória de bons resultados, de pacientes me indicando, de boca a boca, de olha, eu vim porque fulana veio, ficou bom, e a minha mãe, e famílias inteiras chegando para que eu trate. Isso foi consolidando a minha confiança de que eu estava entregando um serviço de qualidade, porque eu sabia que eu estava fazendo o meu melhor, mas não sabia que aquilo era suficiente. E eu acho que a maternidade é uma chave, né? Então você vira essa chave, porque assim, não tem mais para onde você correr. Não tem mais pra onde você correr. É aqui. Você não é mais dona do Você não é mais dona do seu tempo, tá? E você precisa fazer um milagre com o seu tempo quando você é mãe, né? E esse milagre a gente só faz esse milagre a gente consegue fazendo mudanças realmente drásticas. E se não fosse a maternidade, eu creio que eu não teria conseguido virar essa chave 100%, tá? Eu ainda estaria meio cá, meio lá, meio cá, meio lá, como eu vejo ainda muita gente fazendo, sabe? E então a maternidade foi esse divisor de águas pra mim. É exatamente isso que você falou. O nosso tempo vale muito, porque 1 hora ali com o meu paciente é 1 hora menos com o meu filho, né? Eu vejo que eu consegui até enxergar, o paciente melhor, fazer um diagnóstico preciso mais rápido. se torna mais produtível. Exatamente, né? Então, assim, quando você tá ali, você foca no trabalho, você tem que resolver aquilo, aquele tempo. E a maternidade me trouxe isso. Em contrapartida, eu sou uma mãe melhor trabalhando. É muito importante falar sobre Então, assim, eu teria a oportunidade, talvez, de ficar mais tempo com meus filhos? Sim, você também, né? Porque a gente tem parceiros aí na nossa vida que possibilitariam de apoio. rede de apoio e parceiros que possibilitariam financeiramente isso, porque é importante isso, né? Às vezes você vira e você quer julgar outra mulher
que voltou a trabalhar com 20 dias, 30 dias, mas pô, ela precisa, ela é arrimo de família, entendeu? Então assim, não tem, cada mulher tem sua individualidade. Mas no meu caso, eu acho que no caso de vocês também, a gente poderia sim, tá? A gente conseguiria manter ali a nossa vida, mas a gente tem uma empresa, a gente tem uma empresa que funciona, a gente tem várias famílias, né, que dependem da gente. Eu não tenho só o consultório, eu tenho a Blow, né, que é meu outro É empreendimento. legal, acho que a gente falar também, Mi, que você olhou para empreender também fora da área de saúde, fora da medicina, E né? foi uma coisa que me trouxe, assim, um conhecimento extraordinário em empreendedorismo, sabe. Eu serei eternamente grata pela faculdade que empreender em outra área, que empreender em um outro negócio me trouxe. Porque amplificou a minha visão, assim, e mais que isso, eu entendo que tem 16 famílias que dependem de mim ali, tá. Então assim, não sou só eu que tô parando, né. Se eu parar, eu paro com o sustento de 16 famílias na Blow, de 6 famílias na clínica. Aí vamos explicar para quem tá ouvindo a gente que a Blow é uma escovaria, né, Sim, e então você ousou empreender fora da medicina, sim, além de tudo que você faz, né. sim, a Blow foi a gente quis, empreender num ramo diferente, né, eu tenho uma sócia que também é médica, que também é mãe na Blow, então assim, a gente se juntou, foi numa conversa também casual: "Ah, vamos abrir um negócio, eu acho isso legal", a gente foi pesquisar, é uma franquia, e a gente incorporou isso, trouxe essa franquia para Cuiabá, que é do sul, é uma franquia super legal, que é só escova, os produtos são veganos, então assim, tem uma filosofia bem legal, uma cultura bem legal. E nós abrimos a Blow hoje faz 2 anos e meio, ela fica ali próxima à Praça Popular, e nós 2 que administramos, assim, a gente divide, né, a administração, as funções, mas a parte de financeiro, a parte de administração, ela fica mais comigo. Então, além da clínica, eu tenho essa outra parte. E a Blow, ela não me deu nenhum intervalo na maternidade, sabe, não tem licença maternidade, né, quando você tem o seu negócio, você tá ali, no outro dia eu estava ali pagando É. funcionário, Folha de pagando pagamento. boleto, tal, então assim, não há um intervalo, sabe. E essa responsabilidade faz muito bem, porque você está sendo útil. Eu me sinto servindo, eu me sinto útil, sabe. E eu sei que tem essas famílias, que tem essas mulheres, como é uma escovaria, praticamente as pessoas que trabalham lá são mulheres que sustentam seus filhos, que vivem sozinhas, sabe. Então assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu não posso parar, simplesmente falar: "Olha, eu vou parar". E eu vejo isso muito, em outras mulheres, assim, que não podem parar e são julgadas pela sociedade, tipo: "Ah, fulano acabou de parir, tá aí postando no Instagram e tá aí vendendo e tá aí". Ela não pode parar, porque ela faz parte de uma roda Que tá girando. que tá girando e que não pode. E tem aquelas que não querem parar, entendeu? Que como você citou, você é uma mãe melhor porque você trabalha. Eu me sinto assim também, eu acho que também não julgo a mãe que não trabalha, que opta, é uma opção. Tem mulheres médicas que deixam a profissão para se dedicarem à maternidade, também não julgo. E o que eu gosto muito, assim, na maternidade, sendo médica, quando conforme o seu filho vai crescendo, eu tenho uma menina e ela tá com 3 anos, e a forma que ela fala, eu já vi ela falando: "A minha mamãe trabalha muito", e falando, assim, com orgulho, da mesma forma que quando eu era criança eu via minha mãe e eu sentia o orgulho, e quando a gente fala agora já num âmbito mais, de padrões familiares, é o que eu quero pra ela. Eu quero que ela seja independente, eu quero que ela trabalhe também, então eu quero ter esse exemplo dentro de casa, né. Sim, E o quanto eu acho que, pelo menos para mim, a grande eu quis me tornar uma pessoa melhor a cada dia com a maternidade, então essa busca que a gente está de evoluir, de autoconhecimento, de sim me manter em constante ali, eu acho que a maternidade me fez isso. Falei: "Cara, qual é o exemplo que eu quero ser para os meus filhos como pessoa, como cristã, como tudo". Então eu vejo, isso, a maternidade ela desperta essa vontade da gente querer melhorar sempre pelos nossos filhos, né. sim, e eu passei a minha vida inteira me dedicando ao meu profissional, sabe. A Lu também, que eu conheço desde criança, então assim, a gente se dedicou muito, a gente se entregou muito, tá, a gente lutou muito para ser o que a gente é, muito.
Ninguém imagina o quanto. E não é justo agora, depois que a gente realizou um outro sonho nosso, a gente abandonar toda essa versão que a gente construiu a vida inteira, tá. Então, assim, essa versão ela faz parte de quem a gente é, o nosso filho faz parte de quem a gente precisa continuar sendo quem a gente sempre lutou pra gente ser, entendeu. Então, olha, não E aí, eu acho legal a gente passar agora por um gancho de gestão de tempo, porque realmente você falou, não é justo, mas poucas pessoas conseguem fazer tanta coisa. E aí, às vezes, para quem tá assistindo, para quem tá ouvindo essa história, fala: "Mas cara, que horas que ela faz tudo isso?". Às vezes as pessoas vêm e me perguntam isso: "Lu, mas que horas que você faz tudo isso?". E aí eu falo sempre assim, a minha resposta é essa: "Cara, quando você gosta do que você faz, você, consegue". se organiza, você que E organiza. vou dizer, se fosse não fosse possível você ser uma boa mãe, uma boa profissional, ter autocuidado, é como se não, você tem que escolher uma coisa e outra, e quando você diz: "Não, eu posso considerar". Mas é porque eu acho que para a maioria das pessoas é difícil mesmo ver a Mariana de manhã cedo indo para o beach tênis, aí já ela tá no consultório, aí daqui a pouco ela tá jantando com o marido dela, aí tem foto dela na igreja, cara, como que é isso? Que horas? E a Michelle é a mesma coisa, como assim você faz cirurgia, você tem 2 bebês, você tem o seu marido, você organiza a sua clínica, mexe com obra, mexe com obra e ainda com uma escovaria, que horas? Como que você faz essa gestão do seu tempo? Não é sobre ser uma super mulher, é ser uma mulher. É sobre isso, tá. São pratinhos, né, gente, então, assim, a gente tá sempre tentando equilibrar, né. A hora que eu tô mais focada no consultório, eu tô menos ali em casa, daí eu preciso segurar aqui, eu vou ali, então, assim, é sempre isso. Por exemplo, eu não consegui, por exemplo, a voltar pra atividade física ainda da forma que eu gostaria, tá, eu tô capengando, é uma prioridade pra mim? É, mas, assim, eu tô com uma demanda muito grande de coisas, mas eu acho importante a gente parar também de romantizar isso. Eu tenho ajuda. Né, agora que eu tô aqui tem alguém com meu filho, né, cuidando do meu filho. Eu tenho então por trás, você tem por trás, uma rede de apoio confiável que a gente construiu ao longo aí da nossa vida, e até de colaboradores, porque isso é muito importante, né, a minha colaboradora que cuida dos meus filhos está comigo há 6 anos. Isso é uma construção, eu não tinha filho quando ela começou na minha casa, tá, então assim, ela é uma pessoa de confiança. Eu construí isso, eu não fico trocando de colaboradora, então assim, eu construo meus relacionamentos profissionais também. E eu tenho a minha família que me ajuda, você tem sua mãe que te ajuda. Então assim, por trás da Michelle aqui, tem alguém, tem um marido que abraça, que fica com a criança, que você criança na escola, que dá banho quando precisa, que dá o almoço quando eu não consigo ir almoçar, que tá ali. Então, também tem isso, porque às vezes a pessoa pega flashes da sua vida e acha que: "Nossa, como que você consegue? Como que você dá conta?". E parece que é fácil para o outro, né. E uma coisa que eu acho legal a gente falar também sobre a maternidade, é a culpa que vem com ela. Então, tanto na maternidade quanto no casamento, a gente sempre sente, igual você falou, você tá equilibrando os pratinhos, sempre tem um que tá faltando, e a gente tá sempre parece que sempre se sentindo mal por aquele que tá Pecando naquele. então, por exemplo, agora eu tô aqui, mas um pedacinho de mim tá de coração partido, porque eu tô perdendo o horário da janta, sabe. Aí eu vou chegar e vou tentar compensar, mas aí vai ter um pedacinho de mim faltando, porque eu não consegui acabar de escrever aquele artigo. Então, é essa dor que muitas vezes quem tá de fora não enxerga, e aí pra quem tá de fora parece que é fácil pra gente, o que torna mais difícil pra ela. E não é. E assim, no final do dia tem um monte de coisa que você não conseguiu fazer, né. Então assim, você amanhece com um planejamento e no final do dia tem um monte de pendência ali que ficou para depois, que você conseguiu delegar para outra pessoa fazer, que você conseguiu delegar para a semana que vem, que você vai fazer amanhã, que você vai ter que acordar mais cedo amanhã para fazer. E a gente falou sobre isso no episódio sobre governança, que quando você vai estruturando a sua vida, você entende que um recurso valioso é o seu tempo, a sua energia, você começa a usar o dinheiro para comprar de volta aquele tempo que você gostaria. Então, você ter uma pessoa, às vezes, para te dar um suporte na sua casa à noite com seus filhos, isso é você comprar uma noite de sono melhor. Então, Seu marido. total, você jantar. Então, eu falo que, ao mesmo tempo, quando você também, eu e a Lu, a gente usa muitas redes sociais para compartilhar. Eu falo que eu aprendi a usar a rede social para registrar algumas coisas, só que em nenhum momento eu quero mostrar para o outro que eu sou uma super mulher, que eu dou conta de tudo, que minha vida é maravilhosa. Não, tem inúmeros perrengues, só que eu também não quero ficar colocando os problemas ali.
Só que a gente usa isso de maneira até para falar para uma outra mulher que você também consegue, né? Isso é possível. Mas esses pratinhos, eles são um eterno desequilíbrio em busca desse equilíbrio, mas não vai existir um cenário perfeito. E aí, quando a gente fala sobre delegar, isso também é um exercício, né? Porque a gente se forma, toda a nossa formação você aprende a parte técnica, e a gente tem assim, intrínseco na gente a dificuldade, porque parece que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. E aí, no momento em que você abre uma clínica, em que você tem que gerir essa clínica, você tem que gerir a sua casa, no seu caso, você não tem que gerir o empreendimento não médico. Se você não aprender a organizar, a colocar processos, estruturar, você não vai conseguir delegar para que alguém faça, como você Essa pessoa para a qual você vai delegar tem que ser treinada por você também, Claro. né? Então, assim, também exige o seu tempo de preparar essa pessoa. E é um sofrimento mesmo, igual você falou, e é uma coisa que a gente não aprende, né? Eu tenho uma fantasia, assim, que se eu pudesse escolher um superpoder, eu queria me clonar, sabe? Eu queria, tipo, sabe aquele vilão do Harry Potter que ele se divide a alma dele em 6, 3 em 6. Eu queria, tipo, poder me dividir em 6, sabe? E distribuir nas minhas cópias, assim. E eu fico pensando nisso às vezes. Ai, uma cópia minha ficaria com meus filhos, a outra cópia no consultório, a outra cópia na Blow, a outra cópia estaria fazendo compra, a outra cópia estaria viajando. Então, assim, a gente gostaria de fazer tudo isso. E assim, eu sempre fico fantasiando isso. Nossa, se aparecesse um gênio aqui, eu ia querer me clonar. Tipo, esse era um superpoder que eu gostaria muito de ter. Porque eu tenho muita dificuldade de delegar, sabe? E esse julgamento, assim, de, ai, será que eu não teria feito melhor? Agora, sabe? E isso vem com amadurecimento, né? Porque você também tem que aceitar as coisas que acontecem e ver que tá todo mundo dando o seu melhor ali, que você também não pode exigir muito. Uma frase que a gente usa muito em casa, assim, a gente fala que a minha primeira equipe é minha família, então a gente fala, a gente chama equipe, então a gente vai se ajudar desde as crianças entenderem que os pais trabalham e que a gente trabalha em equipe, desde separar o seu uniforme, arrumar o seu lanche. Então eu falo, gente, minha primeira equipe de treinamento é meus filhos. Aqui é o treinamento, a gente até brinca, qualquer coisa que acontece, a gente chama equipe, então todo mundo vai se ajudar. Sim. Porque senão fica muito sobre nós, né? Então, assim, por que meu marido não pode também sair do consultório e no Big Lá se precisar? E isso faz parte dessa escolha, né? Então, assim, eu acho que nós fomos agraciadas com parceiros que não foi sorte, que a gente também construiu isso, que a gente também moldou, que a gente também abandonou relacionamentos que não convinham. E encontramos parceiros que fossem somar com a gente, né? Que essa é a principal escolha, porque, cara, se você não tiver quem te ajuda em casa, esquece, você não vai conseguir se entregar no consultório, você não vai conseguir ser aquela pessoa que tá ali empreendendo em outro lugar. Você precisa ter uma base com você precisa ter uma equipe, tá? Então, é a escolha mais importante, porque pode ser uma escolha catastrófica. Então, assim, eu sei que eu tenho um pai ali, um marido que vai se programar para chegar mais cedo um dia para participar da vida dos meus filhos, Para isso com prazer também, né? que ele se esforça para ir participar do almoço deles. Então, às vezes eu não consigo ir, mas ele tá lá, tá? Eu fiz o café, eu faço a janta, mas no almoço ele tá presente. E ele tá ali dando comida, ele tá insistindo. Então, assim, isso faz parte de uma construção, e de escolhas, né, de decisões que a gente toma na nossa vida. A gente fala muito, eu e a Lu, sobre inegociáveis, né? Quais são os seus inegociáveis? E a gente vê muitas mulheres que elas não têm essa clareza. O que é negociável para vocês? O que é a sua prioridade? Então, o que você está falando você tem isso claro e a sua vida é moldada para que você consiga fazer isso. Sim, e isso é um trabalho também, é um trabalho de manter o seu casamento, de aceitar também aquela pessoa, né, porque hoje a gente vê relacionamentos fugazes, né, pessoas que são intolerantes, que não toleram às vezes alguma coisa e abandonam um casamento, filhos, tal, por pouca coisa. Então, assim, é uma construção, né, é uma construção pra gente ter um relacionamento longo, pra gente estar aqui, é uma construção também, e a gente tá colhendo esse fruto, né, a gente tá colhendo isso na nossa vida. E às vezes a pessoa que tá ali ao nosso redor vendo aquilo não enxerga tudo isso por trás, né. Só fala assim: "Ué, como ela dá conta? Não, como ela acorda 4h30 pra ir treinar? Mas, quantas horas que o dia dela tem? Isso não pode ser verdade", né. E é graças ao tudo que veio de uma construção de muito tempo.
Então, isso é muito importante Importante. a gente frisar, que por trás de uma super mulher tem uma super família, um super homem, super filhos, né, que a gente está tentando ali sempre estar junto, se equilibrando, e eu acho que isso é o mais importante. Perfeito, perfeito. Acho que é isso, é despertar o nosso melhor e fazer isso. Eu vejo muito quando a Lu compartilha nessa questão do dia dela, de 365 coisas, só que ela precisou, lidar com o desconforto, a mesma coisa, para fazer algumas coisas que é necessário. Então, treinamento da equipe, de ter esse planejamento, de ter organização. Então, é o que eu preciso fazer então algumas coisas vão ser desconfortáveis, para que eu consiga ganhar o meu tempo, conseguir ter essa gestão, conseguir ter mais qualidade, né, e equilibrar. E eu acho que quando a gente fala em gestão, a gente tem que pensar, assim, que a gente tá gerindo, então, aqui 2 grandes negócios. Então eu tenho que gerir a minha vida profissional, e aí a gente entra na parte de governança. Lá no meu consultório, o que que é a função de cada uma? Porque senão, se você não desenha, não escreve, não estrutura o que é a função de cada uma, daqui a pouco você tá comprando papel higiênico, tá comprando balinha, tá fazendo um laser, aí você para de fazer o laser, você vai lá, pagar o Pix da castanha lá da recepção que estão servindo para os pacientes. Então, se você não estrutura isso no seu consultório, você acaba trabalhando mais. E na sua casa a mesma coisa, tá? Então, na sua casa você tem a sua funcionária e a sua babá. Se você não faz uma gestão, ó, você lava a roupa das crianças e depois que você estender, e você faz isso no horário que as crianças estão dormindo. Lavar mamadeira é seu papel, lavar pratas, já já elas começam a tritar. E isso vai trazer transtornos para sua vida profissional, porque você está lá no seu trabalho, no seu momento do operacional de atender seu paciente, vai estar recebendo mensagem. Então, toda essa organização que eu já faço, eu já estruturo. No momento da contratação, isso é conversado. Pessoa para trabalhar na minha casa, a gente tem uma conversa antes. Olha, aqui na minha casa funciona assim, você vai ser babá, mas no momento em que as crianças estão dormindo, você ajuda a funcionária. Com o quê? Você lava as mamadeiras, você lava. Tudo é desenhado, tudo é escrito. Por quê? Porque eu não posso perder o meu tempo do meu operacional quando eu estou na minha consulta com o meu paciente focada, porque aquele é o momento dele. Ele pagou por aquela hora é dele. Eu não posso estar recebendo mensagem, estar com dor de cabeça porque a babá não brincou com a outra e ela não Sim, foi. sabe. E principalmente, né, você conseguir saber a quem você vai cobrar, né, porque se há uma falha no sistema, você tem que É delegar, não delargar, né. você tem que cobrar, falar: "Ó, fulana, isso aqui, quem que é? Fulana é todas?", né, não, fulana é uma. Então eu acho que isso é muito importante, essa estruturação, assim, dessa organização. Meninas, eu acho que a gente vai agora encaminhando para o final. Mi, de novo quero te agradecer, a sua experiência, a sua história enriqueceu bastante. Eu tenho certeza que muitas mulheres, médicas, profissionais da área de saúde que estão ouvindo a gente vão se inspirar com a sua história, com a forma que você, cresceu. Eu falo que você fez isso aqui, assim, no momento em que você enxergou o potencial que eu como sua amiga sempre vi, sabe. Eu, tive o prazer de crescer com você e sei que você sempre foi uma comunicadora exígua, e eu acho que depois do conhecimento técnico na área da saúde, a comunicação é o grande poder do profissional de saúde, porque não adianta você saber muito e você não conseguir transmitir isso para o seu paciente. Você sempre transmitiu muito bem, com facilidade, isso é natural seu, e você dividir isso com essas pessoas foi muito rico, engrandecedor, e muito obrigada por participar com a gente. Obrigada, Mi, realmente, sua jornada vai contribuir agora falando da maternidade, o quanto sim, é possível ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, equilibrando ali os pratinhos, parabéns. Obrigada, gente, foi uma honra e até a próxima.